tarde a todos. A nossa ideia agora é realizar a apresentação, mostrando para vocês um pouco mais sobre a automatização dos serviços profissionais das empresas, né? Falando nisso, então, hoje, a nossa ideia é realmente trazer para vocês uma reflexão a respeito dos principais pontos que envolvem uma área de serviços profissionais, que envolve empresas que se dedicam a serviços profissionais. Falar um pouco sobre como automatizar esses processos, como gerar as informações que são necessárias para a gestão, para a tomada de decisão. E sabemos que essas empresas, esse tipo de empresa de serviços profissionais, possuem aí muitos pontos em comum, principalmente as questões mais complicadas do dia a dia, como toda a parte de alocação, a parte de apontamento de horas, toda a parte de obter e organizar essas informações para que os projetos a gente possa ter uma análise financeira correta e adequada dos projetos no tempo que é necessário. Então a gente coloca, inclusive, uma das questões principais que hoje permeiam qualquer empresa de serviço, como tornar a minha empresa e a minha linha de negócio de serviços mais rentável. Então, como fazer isso? Como conseguir monitorar e fazer com que a nossa empresa, a empresa de serviço, consiga ser um pouco mais rentável. Então, é isso que vamos abordar aqui hoje, durante toda essa apresentação, e esperamos aí agregar um pouco com a nossa experiência aí em empresas de serviços. A agenda nós dividimos da seguinte forma: medir para melhorar, vamos falar um pouco da importância da medição, de conhecer a empresa, construção de indicadores, como hoje nós trabalhamos e como efetivamos aí a construção de indicadores que façam sentido para a empresa de serviço. Falar um pouquinho sobre estratégia e plano de ação, sobre também como começar um esboço de estratégia, de mapa estratégico e planos de ação para fazer seguimento e trabalhar em cima dos indicadores que foram definidos. E, por fim, falando aí um pouco sobre a questão dos processos aliados a uma ferramenta, no caso o PS Office, que é uma ferramenta específica para a automatização de serviços profissionais. Então, a gente vai dar também uma passada por essa ferramenta para que vocês possam enxergar um pouco do potencial que ela tem nesse processo. Bem, hoje em dia todos nós temos uma ideia do quanto é necessário evoluir, crescer e melhorar a empresa. Mas, para isso, é importante que a gente consiga ter uma foto correta de como está a empresa hoje, de onde ela está, né? Então, assim, por isso que a gente coloca essa primeira reflexão da importância de medir a empresa, de saber como ela está trabalhando hoje com os seus indicadores, se é que tem algum, se já está definido, se não está, como estão os seus projetos no geral, como estão os seus processos. Porque durante qualquer momento do ciclo de vida da empresa, existe sempre um dilema do crescimento que a gente coloca. Contratar mais para ter mais projetos ou esperar novos projetos para contratar? Isso acho que é um dos grandes pontos sempre de qualquer empresa de serviço, porque à medida que você capacita e contrata muitos profissionais, você está enchendo o seu quadro, aumentando o seu custo, e isso pode te trazer um problema. Ainda que te traga um benefício de você ter já pessoas esperando, definidas já para começar um projeto imediatamente, mas te causa um problema de caixa sem dúvida. Porém, também não contratar, muitas vezes você consegue vender um projeto e não tem tempo ou pessoas para começar. E com isso também tem outros problemas, que são os problemas de alocação, a pressão do projeto. O projeto já muitas vezes já começa
você já começa devendo pessoas, devendo início de atividades. É um problema que nós chamamos de problema bom, mas não deixa de ser um problema. Então, como equalizar isso, né? Como realmente conseguir minimizar esse tipo de impacto desses problemas que são inerentes a qualquer empresa de serviço. A forma que nós buscamos e sugerimos sempre é realmente um monitoramento e uma medição constante, onde a gente vai mostrar um pouquinho para que a gente consiga sempre pensar em como está o time alocado, aonde eles estão alocados, o que eu consigo remanejar, aonde eu consigo mexer dentro da empresa para poder atender essas demandas. O mesmo acontece muitas vezes para demandas de venda. Muitas das vezes, nós, empresas de serviço, temos que utilizar a equipe técnica para nos ajudar nas vendas e alavancar novos projetos. Só que o que priorizamos? A entrega dos projetos que já estão vendidos, ou às vezes a gente vai precisar desviar ainda recursos para poder colocá-los nos projetos, na pré-venda, ou mesmo em reuniões de definição, de levantamento. Então, todas essas questões realmente abrem aí ainda outras tantas mais. À medida que você vai evoluindo, que vai crescendo, mesmo nesses momentos de crise como os atuais, nos deparamos sempre com essas questões. E assim como essas, outras vão surgindo. À medida que a gente vai respondendo a essas, outras surgem. Temos os recursos adequados? A equipe está preparada para o projeto, né? Será que realmente ela possui as competências necessárias para essa tecnologia, para esse momento, para esse... Temos que ter essa ideia. Temos a maturidade necessária em gestão de projetos para poder tocar esses projetos? Novamente, a questão do devo ampliar o quadro ou terceirizar. Muitas vezes vão existir picos de demanda do serviço ou serviços muito específicos em que nem sempre é necessário ou prudente realmente ter o aumento de quadro. E será que existem parceiros ou empresas que oferecem esse serviço e eu posso terceirizar? E como controlar também esses terceiros? Como controlar a contratação e a execução, a efetividade desses terceiros, de forma que eles também entreguem aquilo que foi acordado e somente recebam depois que também cumprirem o que foi acordado. Como manter a rentabilidade dos projetos? Esse é um dos pontos fundamentais da nossa apresentação de hoje, porque sabemos que todas as empresas de serviços profissionais dependem de projetos. E assim sendo, o projeto acaba sendo o nosso produto principal. E é importante que esse, sendo um dos pontos principais, traga realmente a rentabilidade que foi estabelecida, que foi imaginada no momento da venda. Porém, hoje em dia sabemos que projetos estourados acontecem, com estouro de horas, que se consome mais horas do que estava previsto, do que se consome mais recursos do que estava previsto. Isso faz com que realmente exista uma perda significativa de rentabilidade. E aí, como fazer para evitar isso? Como fazer para minimizar, diminuir estes pontos e o impacto de cada uma das respostas a essas questões? Então, entendemos que as perguntas certas, numa ordem coerente, levam realmente às melhores alternativas. Essa é a nossa proposta, levantar essas questões para que juntos possamos pensar em alguma solução. Seguindo ainda dentro dessa reflexão, é importante que seja feita uma autoanálise. Se busque aí dentro da empresa, vocês que trabalham nessas empresas de serviço ou são donos das empresas, é importante se perguntar realmente onde queremos chegar, qual a visão do negócio, né? Quais são os objetivos verdadeiros, queremos realmente continuar crescendo ou queremos manter aí um tamanho que estamos hoje e apenas nos organizarmos para atender melhor dentro desse tamanho. Ou não, queremos expandir, queremos
atender novas tecnologias ou novos mercados, ampliar um pouco a nossa atuação. Uma vez respondendo essa questão, a gente passa para onde estamos agora, que era um pouco do que eu comentava anteriormente. Qual é a foto da empresa nesse momento? Dentro desse ponto que eu busco chegar um dia na minha empresa, onde eu estou agora? Quanto falta para eu chegar aonde eu gostaria? E depois, já logo vem, como eu vou fazer para poder chegar onde eu quero. Então, quais são as ações? Qual é o processo? O que eu preciso definir? Aonde eu vou investir mais ou menos? Como eu vou investir o capital? Como eu vou passar a organizar a empresa? Como eu vou priorizar os meus investimentos? Quais são os pontos que precisam ser relevantes? Dentro deles, sem dúvida, sempre, que é manter a rentabilidade dos projetos, a saúde financeira da empresa, um quadro mais enxuto, atendendo mais com menos e fazendo cada vez melhor o nosso trabalho. Então, essa, sem dúvida, é uma das formas. E quando a gente estiver nesse caminho e nesse processo, como a gente vai conseguir saber que chegamos lá, que atingimos esses objetivos? Por isso, realmente, da importância da medição e do monitoramento constante, a todo momento, enquanto a gente estiver executando e trabalhando, o tempo todo medindo, até para corrigir também algumas rotas que foram definidas, ou mesmo fazer alguns ajustes. Bem, dentro disso, então, uma das nossas propostas e ideias, como trabalho sempre, é realmente iniciar sempre com a fotografia da empresa, estabelecendo aí quais são os pontos mais importantes que estão desviados do nosso objetivo, quais são os pontos de atenção, onde estão os gaps que a gente precisa investir mais. E os processos de empresas de serviços profissionais são sempre realmente muito parecidos, cada um com sua particularidade, com a sua cultura, mas dentro de um todo os processos são parecidos. Necessita de ter um controle dos projetos, onde as pessoas possam realizar apontamento de horas, fazer a sua timesheet, colocar lá para funcionar, onde a gente vai ter também uma macro entrega, pelo menos um controle principal das entregas que nós vamos realizar. Obviamente que cronograma e documentação do projeto também são necessárias. Nós temos também toda a necessidade de alocação de recursos, de mapa de alocação, perceber e conseguir visualizar facilmente e rapidamente onde estão alocados os recursos, o que eles estão fazendo, onde estão trabalhando, em quais projetos eu tenho alguma margem de manobra, quais são a ociosidade que existe hoje no meu time. Então, são todos pontos importantes e relevantes para uma empresa de serviços profissionais, bem como o controle das despesas, o apontamento correto dessas despesas para que possa compor o custo do projeto e assim a gente tem uma margem mais acertada. Toda a parte de confirmação, de faturamento dos projetos no tempo correto e no momento certo, as parcelas que foram acordadas, tudo isso parece básico, mas vocês sabem que se deixar, à medida que se cresce, se perde rapidamente todo esse controle. É difícil saber que dia tem que faturar, qual projeto, se o faturamento do projeto está atrelado a milestones, se é só um parcelamento simples, enfim, são pontos importantes e que se perdem facilmente caso não tenhamos um controle adequado em um processo bem definido. Dentro de tudo isso, e dentro dessa visão da importância de medirmos e conhecermos a empresa, é importante o próximo passo na definição de que, a partir daí,
começamos a construir os indicadores que façam sentido para a empresa. Então, uma vez definido todo que tenhamos um mapa definido da empresa, dos pontos a serem melhorados e das oportunidades, é hora de investir naquilo que nos guiará, que será a nossa bússola principal para o caminho que traçarmos. Então, é aí que entramos nessa parte da construção dos indicadores. Então, como eu tinha comentado já, os pontos mais importantes de serviços realmente são apontamentos, alocação, a parte de projetos, faturamento, pagamentos e reembolso, análise de resultados. Todos esses pontos aí são fundamentais para que a gente consiga evoluir e crescer dentro da empresa. Construir aí, assim, os indicadores que são fundamentais para que a gente possa levar a empresa adiante. Continuando, esses são os pontos principais que devem ser pensados no momento em que se está construindo esses indicadores. Por exemplo, apontamentos. Hoje, como é que estão sendo feitas os controles de horas nos projetos? Como estamos imputando dentro dos projetos estes controles? Como é que a gente está conseguindo realizar estes apontamentos de horas ou mesmo de despesas, sabendo que isso é fundamental para se chegar ao cálculo da margem de contribuição de cada projeto. As alocações, como a gente comentou também aí agora há pouco, onde estão alocados? Quais são os profissionais, os skills que eu tenho hoje no meu time, quais são os que eu necessito, aonde eles estão, em quais projetos, que margens que eu tenho aí de manobra, onde eu posso mudar ou modificar. Como estão realmente os meus projetos hoje, né? Quais são eles, que está em atraso, que não está, onde está pegando, quais são aqueles que estão com um sinalizador já em vermelho, ou mesmo de atenção, que eu preciso também dar uma atenção diferenciada. Meu faturamento, como é que ele está sendo tratado, estou conseguindo atingir as minhas metas, vou conseguir chegar nos meus valores mensais. Isso é realmente uma das buscas constantes dos donos das empresas de serviço, saber ou visualizar como está o faturamento. O que eu tenho para faturar hoje ou daqui a algum tempo, para que assim eu possa atuar em cima disso ou fazer alguma coisa que possa melhorar o meu fluxo de caixa. Pagamentos e reembolsos, a mesma coisa. Por ser uma empresa que trabalha com profissionais que estão prestando serviço, o tempo todo eu preciso estar controlando os meus reembolsos de despesas, seja para com o meu cliente, seja para com o meu colaborador. E, por fim, tudo isso vai culminar na parte de análise de resultados, onde eu consigo compilar e entender todo esse cenário, todos esses pontos principais de indicadores, e, através disso, conseguir ter uma análise de como está a empresa nesse momento. Nessa parte, nós gostaríamos de mostrar para vocês também, levantar as questões que o tempo todo nos acompanham. Como a gente já falou, dentro de uma empresa de serviço, existe uma oscilação na demanda. Isso é comum. Então, ora estamos com muitos projetos, ora estamos na entre-safra e está com poucos projetos. Porém, a nossa oferta, o nosso quadro, nem sempre vai acompanhar esse tipo de oscilação. É muito difícil demitirmos, contratarmos ou diminuir o quadro, enfim. Sabemos que existe uma curva de aprendizagem, não dá, e o tempo de contratação muitas vezes é muito diferente do tempo de projeto e da necessidade do projeto. Então, com isso, realmente nós começamos a pensar quais são as chances e as oportunidades aí que nós temos para poder trabalhar melhor
de forma a deixar essa oferta um pouco mais, que acompanhe um pouco mais essas oscilações, sem, no entanto, perder a rentabilidade do projeto. Então, para isso, é importante também a gente refletir, apropriar melhor os recursos. Caso eu tenha as ociosidades que estão indicadas aqui na baixa temporada, é necessário que se invista em treinamento, que pense em outras alternativas aí de trabalho, para que aí eles possam seguir adiante e a gente possa minimizar qualquer efeito de perda ou de baixa rentabilidade. Uma das formas também de trabalhar com isso é realmente a gente investir em parceiros. Porém, o investimento em parceiros requer todo o outro controle que eu também já comentei um pouquinho, que é a parte da contratação, homologação, os parceiros corretos, a efetividade do parceiro, será que ele vai conseguir atender também dentro do prazo que nós necessitamos e das demandas que nós temos, será que tem a competência necessária? Então, tudo isso é importante a gente pensar agora como fazer e como trabalhar para que a gente consiga, assim, ter realmente minimizar os impactos da sazonalidade dos projetos. E aí, dessa forma, aumentar um pouco a nossa rentabilidade e não ficar tão expostos a essas oscilações. Aqui é uma tela referente a este assunto especificamente das alocações. Nós vamos explorar um pouquinho mais o PS Office um pouco mais adiante, mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente resolve ou como se trabalha esse tipo de questão das alocações. Então, esse é uma foto do mapa de alocação, de como estão os apontamentos. Se aqui na ferramenta depois a gente vai poder ver que dentro dessas barras aqui a gente consegue enxergar os projetos onde as pessoas estão alocadas. É só um exemplo mesmo para que a gente possa ter uma ideia da solução, do que nós estamos comentando agora, para essa questão específica dos apontamentos. Na parte de receita, na parte das receitas e dos custos, é importante que a gente também trabalhe com tenha em conta essa variação e essa oscilação dos projetos, onde a nossa receita, a ideia de projetos é que ela continue sempre aumentando, mas também é importante a gente lembrar das receitas recorrentes e da importância que elas têm hoje em qualquer tipo de empresas de serviço. É importante ressaltar que, na medida do possível, quanto mais se aumentar essa receita recorrente, melhor vai ficar a saúde financeira do projeto. E qual é o link disso com tudo o que nós estávamos tratando a respeito da medição? Através das ferramentas corretas, dos processos corretos, de enxergar a empresa de uma maneira correta, nós conseguimos visualizar todo esse controle de custo, de receita, onde é que elas estão, como elas estão divididas, seja a receita fixa, seja custo fixo, seja custo variável, seja a receita recorrente ou seja a receita de projetos, de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa e que nos permitirá qualquer ajuste ou qualquer modificação aqui dentro deste cenário, para que assim a gente possa corrigir algo antes que dê problema, antes que estoure um problema. Toda a parte, e aí, o objetivo sempre é conseguir chegar em uma situação um pouco melhor. Quanto mais a gente tiver a receita descolada do nosso custo da empresa, obviamente menor a nossa exposição financeira, menor é o risco que nós temos financeiro para daí a empresa ficar sempre cada vez mais saudável. Todas essas questões, então, são sempre questões que estão aí dentro das empresas de serviços profissionais.
assim como também o acompanhamento do projeto, conseguir enxergar aquilo que foi planejado como custo versus aquilo que realmente está sendo realizado, o valor agregado que nós estamos trazendo para o projeto, mas não é só olhar a título de cronograma, mas é olhar no ponto de gestão, olhar no ponto de tomada de decisão. Esse projeto está valendo a pena, não está valendo a pena, tenho que entregar o projeto, vou precisar continuar investindo, vou precisar levar adiante, vou ter que mudar o rumo. Então, esses são os pontos que vão ser sempre analisados e monitorados de forma a permitir a tomada de decisão. Evoluindo com isso e com essa estruturação, depois de definidos os indicadores que façam sentido para a empresa, os indicadores mais importantes, uma vez que se constrói as bases disso daí, onde a gente já consegue resolver e definir os processos, os pontos mais importantes da empresa, os problemas principais que se tem e aí já se soluciona, tais como essas questões de apontamento de horas, cadastro de projetos, controle das horas efetivas dos projetos, das despesas desses projetos, aí a gente já começa a pensar um pouco mais na estratégia. A partir do momento que se começa a analisar e tem um histórico dos acontecimentos e dos indicadores que a empresa está trabalhando, já é possível iniciar um desenho mais estratégico, olhando para o futuro, com base nas informações que foram monitoradas e que foram aí durante esse período. Então, nesse ponto, é realmente que nós consideramos que a maturidade da empresa já está aumentando, já está evoluindo, todos estão mais acostumados já a trabalhar com medição, trabalhar com análise de números e de indicadores. Essa é a hora que nós sugerimos que se comece a pensar nas questões mais estratégicas. Como as questões que foram levantadas lá no início, onde eu quero chegar, qual é a minha missão, qual é a minha visão, meus objetivos de negócio, quais são os meus objetivos estratégicos. Aqui nós temos um exemplo e um modelo baseado no Balance Scorecard, de um mapa estratégico, onde dentro das perspectivas nós temos aí essas possibilidades, e obviamente que cada empresa vai ter a sua, vai definir o seu, mas é aí que nós apoiamos também para que seja construído este mapa estratégico que faça sentido e, consequentemente, seus indicadores e suas metas, porque o mais importante desse ponto aqui é realmente começar o monitoramento do avanço das ações baseadas em um plano, em um mapa estratégico. Então, cada gestor deve se responsabilizar pelas suas questões aí que impactam diretamente na sua área. E, dessa forma, devem apresentar ações que direcionem para esse plano e esse mapa estratégico. Seguindo com essa ideia de planejamento e com essa evolução, os pontos a seguir são sempre voltados para o monitoramento da realização destes objetivos. E aí a gente já começa a chegar num ponto da governança de serviços, onde a gente já definiu os principais processos, o alinhamento do negócio, o desempenho operacional, os riscos do projeto, já consigo gerenciar melhor os recursos, consigo analisar onde eles estão alocados e aonde eles estão trabalhando efetivamente. E aí é a hora da gente avançar ainda um pouco mais e já pensar nas ferramentas possíveis que podem nos auxiliar diante desse processo. Então, algumas delas, temos aí status reports, dashboards, construção de painéis de controle,
a automatização de apontamentos, controle de orçamento e todo esse ponto que são sempre voltados agora a melhorar, a otimizar e a fazer com que a empresa se fortaleça cada vez mais dentro dos seus processos. E aí a gente realmente chega na parte dos processos e das ferramentas. Então, até aqui, nós abordamos as principais questões ou os principais pontos que fazem parte de qualquer empresa de serviços profissionais. Nós destacamos também a importância de medir e conhecer a empresa, para que assim se possa definir os indicadores que façam sentido. Uma vez definidos esses indicadores, nós conseguimos analisar a empresa olhando os números e não mais só pelo feeling ou mesmo pelas percepções. A partir dessas medições, conseguimos estabelecer estratégia, conseguimos aí definir um mapa estratégico. Claro que tudo isso que eu estou falando leva tempo, é todo um processo que nós estamos aí mostrando para vocês, mas que cada empresa tem o seu tempo de amadurecimento. Algumas que nós já trabalhamos e atendemos, fizeram todo esse processo em 6 meses, 1 ano. Outras levam 2, 3 anos, porque é todo um processo de amadurecimento, e aí há que respeitar a cultura da empresa, os tempos da empresa, e afinal de contas também a empresa não para fazer isso, nada disso, se organizar. Não, tudo isso é em tempo de execução, ou seja, o avião está lá voando e estamos acertando tudo que precisa acertar para que ele possa seguir sua viagem. Então, aí agora, isso nos remete a justamente a questão de análise dos processos e quais as ferramentas que podem nos auxiliar dentro disso. O PS Office é realmente a nossa ferramenta principal para PSA. Vou demonstrá-la um pouco aqui, navegar um pouco pela ferramenta, para que assim a gente possa já ter uma ideia do seu potencial, do que ela oferece. Mas a ideia não é fazer uma demo aqui, até pelo tempo, tá? E não é essa a proposta. É sim uma breve passada e depois, vocês que tiverem interesse, podemos agendar uma apresentação específica e muitas vezes já voltado, inclusive, para o próprio negócio de vocês. Mas só de uma forma bem geral, o PS Office ele atende realmente todas as demandas de empresas de serviços profissionais, desde a parte do início da oportunidade. Não é um CRM, tá? Já bom deixar claro isso, mas é possível registrar a oportunidade já desde o início, entre o orçamento e a proposta. Depois isso se transforma em um projeto, e esse projeto tem todos os pontos necessários do projeto, tais como alocação, definição de cronograma, definição de gerente de projeto, planejamento financeiro, como vai executar esse planejamento financeiro do projeto, as pendências, documentação, todo o ponto de metodologia também é possível a gente ter o controle desses documentos lá dentro do PS Office, e depois a execução, que seriam os apontamentos efetivos, a autorização desses apontamentos de horas e de despesas pelo gerente do projeto, e com isso o acompanhamento do custo do projeto. Agora eu vou fazer vou tirar a minha tela aqui para a gente ir para o PS Office, de forma que a gente possa analisar uma situação aqui, ou algumas das funcionalidades principais da ferramenta, tá? Então essa daqui é a tela de abertura do sistema, do PS Office, já estou logado, é o PS Office utilizado inclusive na nossa empresa, e ele tem uma interface bastante simples, bastante enxuta e direta.
onde os consultores vão ter, obviamente, uma visão ainda mais enxuta do que essa, porque eles estarão navegando entre horas e despesas, basicamente. Aqui em cima nós temos toda a parte de projetos, alocação, pendências, onde a gente consegue ter as visualizações dos projetos em andamento, como eles estão dentro da empresa. Se eu analiso aqui cada um deles na questão de variação de custo e variação de prazo, eu consigo ter um mapa resumido de todos os meus projetos. E aqui eu posso abrir o detalhe de cada um deles e com isso daí enxergar a situação financeira do projeto, a sua margem de contribuição, os valores, o lucro da empresa, quanto está dando. Então, esse daqui é uma das telas principais da empresa, hoje é uma das telas principais utilizadas dentro do PS Office, onde nós conseguimos visualizar quanto que foi previsto no projeto, quanto foi o custo realizado, então as receitas previstas, realizada e a realizar. O total de custo do projeto, previsto, realizado e a realizar. O lucro que esse projeto está dando, a margem que foi estabelecida, tira os encargos e conseguimos chegar numa margem líquida. Essa mesma visualização é possível por Excel, possível por relatórios, e aí existem uma variedade enorme de visualizações e de possibilidades de começar a gerar os números. Então, voltando para o que nós estávamos comentando com vocês durante a apresentação, quando falamos de medir a empresa, conhecer os projetos, conhecer os recursos, aonde os recursos estão alocados, é com base nesse tipo de informação, é com base nesse tipo de conhecimento, de expertise implantada na empresa de vocês, é que aí vocês vão conseguir passar a analisar, passar a medir e a acompanhar aonde cada recurso e cada projeto e o que cada está consumindo de recursos. Então, o cruzamento dessas informações, aqui se nós analisarmos, são recursos que estão trabalhando nos projetos e dentro desses projetos, como eles estão aí alocados, em que atividade que está definida, se tem uma superalocação, se não tem. Por aqui é possível também realizarmos o agendamento, as mudanças de agenda, as alterações no geral, analisarmos aí como o time está sobrecarregado, como não está. Isso também é possível através de relatórios. Tá? A parte financeira também, como já comentado, é importante. O PS Office não se dedica a ser um RP, a ser um controle financeiro da empresa, mas para tudo que se refere a projetos, recursos, despesas, todo o custo e toda a parte financeira dos projetos, essa sim pode ser controlada aqui dentro. Tá? Então, seja os faturamentos, seja os reembolsos de despesas com os profissionais prestadores de serviço, o que foi reembolsado para eles, o que foi reembolsado pelo cliente, tudo é possível se trabalhar por aqui. Bem, esse como eu falei, um overview geral da ferramenta. A ideia, como eu comentei também, não é fazermos uma demonstração muito extensa aqui, mas sim mostrar um pouco da sua simplicidade operacional por um lado, mas força por outro, para conseguir mostrar os números de uma forma objetiva, rápida e sem muitas voltas. Acho que esse é um dos grandes pontos, sem dúvida nenhuma, dessa ferramenta. E para fechar essa ideia de apresentação, nós só gostaríamos aqui de ressaltar um pouco as questões da nossa metodologia, do nosso formato de implantação,
onde nós prezamos por uma implantação bastante rápida, no caso específico da ferramenta, mas há que analisar também como está o grau de maturidade da empresa, há que verificar também quanto melhor, melhor os processos estiverem definidos, obviamente que a ferramenta vai ter uma aderência melhor e maior para a empresa, mas nós prezamos, como eu comentei, com uma implantação bastante rápida. Existem cases nossos de implantação de 1 mês, 2 meses, e aí a empresa já está utilizando a ferramenta. No caso de análise, mapeamento de processo e todo o trabalho de consultoria, isso leva um pouco mais de tempo, mas também traz um resultado ainda melhor para a empresa. Por fim, um pouco só falamos sobre nós. A JXperts é realmente a fabricante desse produto, está aí já no mercado há bastante tempo, estamos juntos aí há pelo menos alguns anos, somos os principais parceiros de referência aí na parte de serviços profissionais, de consultoria para serviços profissionais, estruturação de PMO e na parte de implantação, e trabalhamos aí fortemente em tudo que é demanda voltada a projetos de empresas de serviços. Temos aí já várias implantações e implementações voltadas para esse mercado, vários cases para se visitar e conhecer, caso seja de interesse de vocês, conhecer um pouco melhor esse nosso trabalho na prática e espero ter contribuído aí com esse tempo e espero ter agregado algo aí para vocês. Bem, pessoal, obrigado. Fica aí os nossos contatos e as dúvidas que podem ser encaminhadas aí para o e-mail. Acho que vai ter agora uma pesquisa, um breve tempo aí para vocês já interagirem. E já me coloco à disposição, caso seja de interesse, podemos marcar uma conversa, um bate-papo, e fico à disposição.